bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio com todos aqueles que trabalham ou estudam na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por vocês. E sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje iremos retornar ao tema pelo qual foi estudo do módulo passado. E devido a muitos e-mails que eu tenho recebido me pedindo que eu falasse mais sobre a masterização primária, vou atender assim aos inscritos e vou me aprofundar um pouco mais nessa arte inicial da edição final do áudio. Antes, porém, eu quero deixar aqui registrado toda a minha gratidão aos inscritos desse canal que têm me prestigiado, seja através dos comentários com seus incentivos, seja através dos e-mails, deixando ali as suas perguntas, suas dúvidas que me ajudam a fazer novos módulos, ou mesmo aí deixando aquele seu joinha que está demonstrando que eu estou no caminho certo dos estudos. Aos que não se inscreveram ainda, se inscreva e venha fazer parte dessa família. Dito isso, vamos ao tema do assunto de hoje, que é a arte da masterização primária, entendendo isso de uma forma mais aprofundada. E para um melhor entendimento, e por aqui ser um canal que tem por objetivo o estudo do áudio, vamos iniciar pela história da masterização, porque através dessa história nós vamos compreender profundamente o sentido da masterização. E para iniciarmos o estudo, vamos começar comentando uma máxima que existe no mundo da masterização, que é a seguinte, que a masterização é 30% ferramenta de edição e 70% os seus ouvidos. Hoje em dia eu discordo com essa máxima e eu vou lhe explicar o porquê, Isso a gente vai entender conhecendo um pouco a história da masterização. Vamos começar explicando que na indústria do áudio, até 1948, não existia propriamente a arte de masterizar o áudio. Por quê? Porque o que existia, na verdade, era uma mixagem física. Eu vou explicar isso. Uma banda ia gravar uma música, Ela ensaiava durante meses e meses até que estava pronto para o dia da gravação. Ao chegar lá no estúdio para gravar, havia aquele ambiente propício a isso. Então a gravação ali era feita diretamente sobre uma única fonte de captação, que era tipo assim um megafone, para depois, posteriormente, ser prensado no disco do vinil, que até esse momento tinha sua rotação em 78 RPM. E nesse caso, a gravação ela não podia ter qualquer tipo de erro, porque a master que gravava diretamente esse áudio era muito cara. Então a banda ela vinha totalmente preparada, e o que fazia ali, vamos dizer assim, um engenheiro de áudio? Ele pegava, arrumava a banda de acordo com os instrumentos e botava lá o captador, e eu ouvindo lá do lado para ver como é que estava saindo, se estava saindo todos os instrumentos, ou seja, era uma mixagem física. E nesse momento também acontecia uma coisa: o grave, como nós sabemos, a banda grave, ela contém poder, ela tem muita potência e ela consome muito espaço. Então o que acontecia naquela época? Evitava-se usar muito grave, Então as músicas ficavam ali mais marcando com grave para que a música pudesse caber dentro do LP daquela época. Às vezes colocava várias músicas e para caber, senão aumentava-se o espaço devido, o espaço físico devido a essas bandas graves, então se diminuía. Mas no meado de 1948, a empresa Ampex criou o gravador de fita, ao qual agora isso era uma grande inovação, porque podia gravar primeiro em fita antes de transferir para Marte vinil. E a captação agora era feita através de um microfone. E, como já explicado sobre o problema do grave, que tinha que caber, também com isso houve outra coisa. Com a fita havia um chiado, então havia necessidade, veja como agora começou já a haver uma grande necessidade de um engenheiro de áudio. Tinha que colocar chocalhos, pequenos shakes, pequenos instrumentos agudos para tapear assim aquela parte da fita que sempre ficava, E com isso já começava uma edição, por causa daquela característica da fita de ter aquele ruído, aquela chiadeira. Havia também um problema, porque antigamente os caras treinavam-se muito para alcançar assim, uma dinâmica perfeita na música. E com isso havia essa preocupação, de localização entre os músicos, para tudo dar certo dentro da dinâmica. Mas um engenheiro pensou, poxa, a gente deveria fazer algo para melhorar. E foi nessa época que houve uma grande evolução. Apareceu o famoso compressor, e assim já não havia mais aquela necessidade daquela preocupação tão grande com a dinâmica. Então veja que agora, com a invenção do compressor, a nova ferramenta automatizou
essa parte de dinâmica, fazendo com que o áudio ficasse um pouco mais alto, soasse mais alto, de uma forma melhor, e com isso também aumentava-se, diminuía um pouco o espaço do disco, cabendo assim as músicas. Então olha a edição começando aí dentro da engenharia do áudio. E em 1955 a mesma empresa Ampex lançou o gravador multitrack, e aí sim a coisa mudou para sempre, porque aí agora o papel de mixagem e masterização mudou completamente, e a coisa agora ficou extremamente diferente de tudo do passado. E em 1957 ainda, nessa época, com o registro do vinil estéreo, que era mono, passou a ser estéreo, aí a coisa realmente subiu, e com isso veio o equalizador. Então veja como agora tínhamos um compressor, tínhamos o equalizador, então a coisa ficou diferente, que agora não tinha aquela preocupação mais com as bandas graves, porque poderia tocar o baixo de uma forma mais presente, porque ele ia lá, cortava toda aquela parte de subgrave, e com isso ganhava-se espaço, controlava também a parte dos médios e as partes dos agudos. Então, resumindo, com a evolução tecnológica, entrando agora os microfones e gravadores, que é de fita multitrack, houve uma grande melhoria na qualidade da gravação e também no domínio das frequências, né, dos campos mais extremos, e além de um domínio completo da faixa de dinâmica. Em 1970 surgiu um novo conceito da gravação multipista, né, que aí já começamos a usar as mesas de mixagem e permitindo uma forma digital da coisa, como é hoje, só que numa forma menos evoluída. E aí é que nós vamos entender agora a masterização primária, que aí que realmente começou a masterização, como podemos dizer assim, padrão, uma masterização que era usada naquela época. Então eu vou fazer um desenho, comecei aqui um desenho rústico, eu não sou desenhista, como se fazia essa masterização, vamos entender agora e aprender. Gravava-se o áudio, né? O áudio vinha aqui, era gravado e processado, captado pelo esse gravador de rolo, havia um gravador de rolo que a seguir passava por um EQ físico. Agora já tinha aqui o EQ. Depois de que passava pelo EQ, ele ia para o compressor. Então vinha a peça aqui do compressor, seguido, logicamente, de um conversor, porque tudo aqui era analógico, né? Tudo aqui vinha analógico, vinha analógico, vinha analógico, e agora tinha que ser convertido num sinal digital. Depois que esse sinal era transformado em digital, ele ia para um limiter. Então eu vou trazer aqui para baixo, e entrou o uso do famoso limiter. E por final, entrava na estação de trabalho, entrava no final o PC, aonde ia ser processado todo o áudio. Então, recapitulando, captava-se o áudio que já estava gravado aqui no nosso gravador de fita, que ia para um EQ, onde se controlava as bandas de frequência grave, fazendo aqueles cortes do subgrave. Tudo isso já começou a existir em 1970, né? O controle dos médios, depois se comprimia esse sinal, depois transformava através do conversor em sinal digital, ao qual passava por um limiter para dar volume, maior volume, como é nos dias de hoje, e depois ia para o PC. Então, senhores, note a simplicidade da masterização nesse processo. Então, desse acompanhamento vem uma pergunta. Poxa, mas por que então hoje a masterização se torna tão complicada? A complicação da masterização, e essa é a maior pergunta que eu tenho recebido através dos e-mails, porque com toda a tecnologia que se criou hoje para mixar e para editar, acabou complicando muito a vida quem masteriza e de quem faz a mixagem. Isso eu vou explicar aqui segundo a minha ótica. Primeiro, agora você pode colocar mais grave, pode colocar mais agudo. Vocês, com a ferramenta da tecnologia atual, vocês podem brincar e moldar ou desenhar toda a cadeia tonal de um instrumento, mudando até a forma dinâmica dele funcionar. Isso na era digital. Então, com isso, você já muda muito o áudio. Outra coisa, com essa nova tecnologia de limiter transparente, você pode botar volumes absurdamente alto à música. Então vocês, quando estão masterizando, vocês podem botar ao volume mesmo lá no teto e até ultrapassando, desde que não crie, graças à nova tecnologia. Mas o problema maior
da masterização hoje em dia, e isso que realmente, ao meu ver, é o grande ponto de perturbação das coisas, é o seguinte: vocês pegam uma voz e um violão. Se os senhores seguirem esse mecanismo que está aqui, os senhores verão que não terão problema. O grande problema, se os senhores pegarem os discos passados, todo aquele vinil passado, tirando a orquestra, os senhores notarão algo incrível, que ali só havia os instrumentos realmente necessários para a música. Hoje em dia, eu já gravei aqui pagode, né? Gravei muitos grupos de pagode, e as pessoas, as bandas hoje em dia têm uma tendência a colocar cada vez mais instrumentos. E colocando cada vez mais instrumentos, são mais frequências que vão estar conflitando entre si. Com isso, vai ser necessário muitas edições para que a gente resolva esse problema. Outro problema que com isso vai acontecer o que também? Muitos instrumentos vão começar a ficar fora de fase. Com isso nós vamos ter que moldar um dos instrumentos para que consiga fazer a arte. Hoje em dia a arte também criativa mudou-se muito, então se cria muito, e quanto mais se cria, quanto mais se mexe dentro de um áudio, maiores problemas vocês, lógico, que vão ter. E é isso que aconteceu com o nosso áudio do mundo moderno, devido a isso. Porque se não fosse essa complexidade de tanta instrumentação hoje em dia, de tanta arranjo criativo, o que hoje em dia se torna necessário por causa da competição que existe entre as músicas. Então você tem que ser cada vez mais criativo. E com essa criatividade e com essa tendência a ter muitos instrumentos para que a música ela realmente fique bem em movimento, como eu já falei que a música é movimento, esse movimento que hoje obrigou-se a música, torna-se a mixagem muito ruim, o que traduz numa masterização ruim, ou seja, não é ruim, complicada. Seguido também, finalmente, das milhares de ferramentas que nós hoje temos para editar. Nós temos excitas, se a gente quiser excitar, e tudo que a gente mexe no áudio, senhores, vai comprometer em alguma forma, né, na edição final. Então, resumindo, eu posso dizer que que a masterização primária hoje em dia ela ficou inviável devido à própria tecnologia e à facilidade que nós temos de manusear o áudio. E com isso, quanto mais nós manuseamos, quanto mais nós editamos, mais nós vamos ter problemas finais. Aí pergunta se pode-se usar uma masterização primária hoje em dia? Pode, mas desde que use o mesmo requisito daquela masterização, ou seja, de captação do áudio, que as bandas se comprometessem a ter aquela coisa mais fechada. Se escutarem as músicas do passado em vinil, vocês verão ali que tá a bateria ali, como você escuta os Beatles, por exemplo, tá a bateria tranquila, uma guitarrinha ali, outra guitarrinha com solo, e o cantor ali, às vezes um piano lá de fundo, e era aquela coisa ali reta, aquela coisa que entra o instrumento, sai outro, o que se torna, não havia conflito entre frequência, porque ali estava tudo planejado, era tudo muito bem bolado. A única preocupação do engenheiro de áudio era com isso, com arrumação física para que saísse lá. Bom, senhores, dito isso, eu fiz aqui mais um bate-papo de novo, porque as pessoas me perguntaram, poxa, por que não podemos fazer hoje em dia uma masterização primária? Então, dei todos os fatos e os motivos por que a masterização se tornou tão complicada. Porque na masterização nós temos que corrigir muita coisa devido a tanto que se mexeu. Então lá a gente temos que corrigir, às vezes, como eu disse, essa correção nem é possível. Temos que, às vezes, voltar lá para a fase de mixagem para poder arrumar lá, para depois voltar de volta para a fase de masterização. Bom, dito isso, creio que agora já está bem explicado o porquê, né, da masterização primária não ser tão possível nos dias de hoje. Eu espero ter trazido luz àqueles que estavam com dúvida e desejo a todos o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.